close till I get up. Tá aí, chegou a hora de falar sobre aposentadoria. Decisões da Justiça mudaram o rumo sobre o direito à pensão por morte de companheiros, companheiras, filhos, irmãos de segurados. Mas agora muita gente não vai mais precisar provar a dependência econômica para ter direito, então, à pensão por morte. Basta provar uma união estável. E esse é o assunto de hoje do nosso especialista em Previdência Social, Hilário Bock. Com certeza, olha, não é uma decisão isolada de um juiz só, não. É uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, que é uma espécie de tribunal federal que define como os outros juízes devem julgar casos semelhantes. E a decisão é fácil de entender. A Constituição Federal equipara a união estável ao casamento, inclusive para fins previdenciários. A união estável acontece quando o casal tem uma convivência pública, contínua e duradoura, como se fossem casados. Por meio desta nova decisão da Justiça, a dependência econômica é presumida, ela não precisa ser comprovada. Então, provou a união estável, a dependência econômica vai de carona, não precisa provar. E tem um detalhe, o tribunal decidiu que ninguém pode contestar isso, nem o INSS. Notícia importante, né? Se esse é o seu caso, atenção para isso. Mas para ter o direito aos benefícios, tem que ser provado que a união estável existe há pelo menos 2 anos. Não vai adiantar nada provar a união estável se não for demonstrado que ela existe há mais de 2 anos. Isso está previsto em lei, não tem como fugir. Existem várias formas de provar esta união estável depois de o segurado falecer. Pode ser um processo no INSS ou na Justiça, mas o ideal mesmo, o recomendável, o certo, é que o casal faça tudo isso em vida, para quando um deles faltar, o outro não passe necessidade, né? Bom, e tem um caminho para isso. Primeiro tem que fazer um processo, uma ação declaratória lá na vara da família, onde vai ficar declarado que essa união estável existe há mais de 2 anos. Depois, com esta decisão judicial na mão, é só pedir a retificação do banco de dados da Previdência. Aí fica constando lá que houve uma união estável há mais de 2 anos. Aí fica tudo certo. Bom, mas e se o casal resolver casar? E aí, a situação não se resolve mais facilmente, hein, Hilário? Com certeza, né? Com o casamento, o casal tem uma certidão em mãos, mas tem um detalhe. O casamento mostra que as pessoas passaram a viver juntas a partir da data do casamento. E se algum deles faltar antes de 2 anos depois da data do casório? Não vai ter direito aos benefícios nem com a certidão de casamento em mãos. Por isso é recomendável, ainda para quem vai casar, documentar, formalizar, deixar tudo escrito e que a união estável existia há mais de 2 anos. Bom, outra questão. Como ficam então os filhos, os irmãos? Qual é a novidade? Também é uma decisão da Justiça. Os filhos e irmãos têm direito à pensão por morte até os 21 anos de idade. E quando forem maiores, em caso de incapacidade, deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Isso continua valendo. O fato é que o INSS nega o direito à pensão por morte quando a incapacidade ou a deficiência inicia depois da maioridade. Mas a Justiça já decidiu em uma ação civil pública que tem validade em todo o Brasil que se o início da incapacidade ou da deficiência ocorrer antes do falecimento do segurado, mesmo que seja depois da maioridade do dependente, o benefício tem que ser pago. E se a Previdência negar, dá para fazer uma reclamação na Justiça. E, inclusive, receber os valores atrasados com juros e correção monetária. Recado dado, quarta-feira que vem tem mais. Pode perguntar, Natália. Muito obrigada, Guilherme.